Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperator. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui para falar sobre... Doutor Estranho. Sim, Doctor Strange. exato, não tem não subtítulo. tem um subtítulo, é um filme que vai inaugurar o lado místico, mágico, ou mais místico do que mágico da Marvel. Mas lembrando que aqui é uma crítica, a gente faz um vídeo longo, a gente fala bastante, a gente gosta de falar, e quando a gente fala tem muito spoiler. Então se você quer também uma crítica sem spoiler, a gente sempre recomenda do nosso editor, o pudinzinho do ABC, do canal do Glitteramos, o Sr. Ati. Com o cundinzinho do ABC. O pudinzinho, para ficar Certo. mais claro, do ABC. Vai lá no Bilheterama, confere lá que ele faz Entre crítica nesse sempre portal. sem spoilers, exatamente. Vai por esse portal, vai lá e se você já assistiu o filme, volta aqui, continue aqui. E ok. lembrando que você também pode ouvir no podcast, caso você ache que esse vídeo é longo, você Sim. pode ouvir onde você quiser através do E seu se aplicativo. você estiver ouvindo no podcast, você pode ver Voltar. no YouTube também, osbonscompanheiros.com, Exatamente. certo? Isso aí. Bom, a história vai contar realmente a origem desse mago, né? Mais um Doutor filme de Estranho. origem. Mais um filme de origem, que é bom porque a Marvel ela tem as fases dela sempre colocam personagens novos, né? Elas Sim. colocam pra depois usar todo mundo junto naquele conflitão bem típico gibi, né? Estilo gibi mesmo. Exatamente. E nada melhor O que típico colocar gibi, eu nunca li um gibi, mas um elenco eu já ouvi falar. Tipo justo. gibi neozelandês. Justo. E aí você pega um elenco estelar, assim, só casca grossa, que já em filmes, ou seja, em séries, já mostrou, tem um gabarito muito forte, né? Sim. Você tem o Benedict Cumberbatch, você tem a Rachel McAdams, você tem, Mads Mikkelsen. exato, a Tilda Swinton, que é fantástica. Tilda Swinton. O... Tio Etel Age of War. Olha, esse é... A gente tem o Bruno. Só viu? que a pronúncia com certeza não é essa. Não é essa. A história de iniciar, apresentar um novo personagem nessa altura de campeonato é bom porque até o tema é novo, né? Lá do Sim. místico. Claro. O que você falou, né? É o começo do universo místico da Marvel, né? Certo. Então, assim, você vê que eles têm muita coisa no gibi. Uhum. São coisas que vêm de, 1960. Tem muito material. E tem coisa ali que não tá no gibi. E aí, por exemplo, como aconteceu, por exemplo, no Guardiões da Galáxia, né? Eles trouxeram personagens que não eram conhecidos do público, que nem o Doutor Estranho, não é conhecido, e trouxe toda uma gama nova de universo ali, que é o universo, digamos assim, espacial, né, galáctico Ele consegue da Marvel. trazer multidimensional, porque a questão não é Sim. nem você brincar com magia, por exemplo, do Thor, Sim. e nem, por exemplo, espacial Guardiões da Galáxia. Sim, Ele sim, consegue sim. achar um intermediário Sim. que ainda não explorado, e depois você vai conseguir Exatamente. brincar todo mundo. Isso que é da Isso. hora da Marvel. E aí o que acontece? Você traz um monte de coisas que você pode brincar, que você pode trabalhar. E além disso, e você, como você estava falando, você tem a fórmula Marvel, né, digamos assim, pra você fazer um filme de herói que você sabe que vai dar certo, né? Tem toda a história, a jornada do herói ali formatadinha, né? E eles acabam seguindo daquela mesma forma e geralmente saem filmes O lado interessantes. positivo, assim, se a gente comparar com o que a gente já viu em outros filmes, por exemplo, de outros heróis, não necessariamente da Marvel, a fórmula Marvel, acho que de origem, ela dá muito foco, e eu acho que isso é bom nesse sentido, pro herói. Você não Sim. dá, por exemplo, um primeiro filme do Batman de 89, primeiro não, né, mas o filme de 89 do Batman, onde você tem lá o Michael Keaton, mas quem que sobressaiu? Jack Nicholson, né? Sim. Você tem um filme tudo bem que não é origem, mas o Cavaleiro das Trevas, mas tem uma atuação ótima do Christian Bale, de todos os atores, todo mundo lembrou do Heath Ledger, né? Então, sim. você pega os outros filmes de heróis, o vilão sempre se sobressai nesse sentido. E nesse caso, acho que assim como em outros filmes, né? Até, por exemplo, Homem-Formiga, que acho que é o antes desse que foi introduzido. Foi um Aí filme de origem, né? você tem o foco no herói. O No próprio herói. Guardiões da Galáxia, esquece quem é o cara do martelo, nem eu lembro o nome agora. Tipo, quem Thor, que você Ronan, o acusador. Ronan. Aí, ó. É, mas de fato. Você Ronan. vai lembrar, então O foca Bruno só acho que lembrou por na causa do dessa forma. pintor. É Rola. Sim. O rola azul que ele viu um dia. É. Mas, cara, é muito interessante essa coisa. Vocês não acham que a Marvel tá colocando personagens demais no universo? Porque o último Vingadores, a minha impressão foi que, velho, já era uma salada gigantesca. Não, Pra gente, que pra tanto porra. personagem novo? Guerra Civil, né? Que era uma tretinha civil, mas tinha gente verdade. só porra, né? Eu não pra acho, caramba. ruim não, porque eu acho que pra eles, assim, comercialmente, acho que eles vão acostumar a gente a não esperar tanto os personagens que a gente já se acostumou, e esses personagens vão ter mais espaço. Então a gente não vai ver, Faz não vai ver, sentido. por Vai exemplo, ver sei menos lá, Homem de Ferro, vai talvez. ver menos Homem de Ferro com o É Capitão verdade, é América. verdade. E outra coisa interessante também é que assim, a gente. É engraçado isso, pelo menos na minha cabeça, eu penso sempre tudo como um grande prólogo pro próximo Vingadores. É.
Quando na verdade não, né, cara? Cada filme tem o seu lugar ali. E inclusive nos planos financeiros até da Marvel, cada um tem o seu lugar pra conquistar o seu público. Eu penso assim ainda, pra mim a maioria desses filmes de introdução, eles são só um trailer pra um grande filme que ainda chega. Por exemplo... É que não precisa ser exatamente os Vingadores, né? Pode ser uma outra coisa. Não conhecia nada de Doutor Estranho de quadrinhos, nunca tive interesse de ler, apesar de gostar de ler muito lado místico em gibi, eu adoro Hellboy, adoro Constantine, ver muito do Etrigan na DC também. Eu vou entrar não como um fã de quadrinhos, mas como um fã de filme de super-herói. Não como um fã da DC, mas como um fã... Não, mas todo mundo que acompanha o ABC sabe que eu gosto de filmes da Marvel, eu sempre saio satisfeito. Isso é meu... Assim, se eu não gostar do filme, pra mim é uma experiência horrível, porque além de eu ter investido um dinheiro e sair meio desapontado... E um tempo, né? Pode é mão de vaca, gente. A questão não é nem ser mão de vaca, a questão da experiência. Então, nos filmes da Marvel, pra mim, a maioria ela é positiva. Nesse caso, ela foi bem mais positiva, por exemplo, com Homem-Formiga, que é outro, de novo, comparando com o filme da Marvel de introdução de personagem. Você gostou mais do Homem-Formiga? Não, gostei mais do Doutor Estranho. Ah, entendi, tá bom. A experiência foi melhor, foi mais recompensadora do que o Homem-Formiga. Eu achei que eu tava esperando uma coisa, foi outra, eu tava querendo rir mais, não ri tanto. Nesse caso, eu falo, a Marvel é o quê? Ação, comédia. Nesse caso não, você teve uma introdução bacana, você teve um drama, acho que bem desenvolvido do Doutor Estranho, dele ser arrogante. Sim. Por mais que a gente sempre acho que já falou em outros filmes que o Bruno ele conhece mais Marvel do que eu, que o estilo do Robert Downey Jr. no Homem de Ferro seria mais ou menos o Doutor Estranho dos quadrinhos. Exato, Então você tem agora o Doutor Estranho agora, exatamente. exatamente. O que você faz? Então, é um negócio curioso, né? Você vê que o perfil do Homem de Ferro nos quadrinhos não é... Agora é um pouco, né? Virou agora. Porque depois do filme você adapta. Mas assim, tanto que o Homem de Ferro passou a ser o herói mais vendido depois do filme do Homem de Ferro. Então eles tiveram que adaptar algumas coisas para ele ser um pouco o Robert Downey Jr. Mas quando o personagem foi lançado, o perfil dele não era tanto de um cara arrogantezão, que toda hora faz piada, que zoa com os outros porque ele é um gênio, não sei o quê. Esse era um pouco um perfil mais do Doutor Estranho, né? E hoje, e aí assim, o que eu acho que pode até ser uma coisa um pouquinho prejudicial pra Marvel, de você ter personagens que são tão parecidos assim, né? E isso assim, como você falou, você tem lá 1 milhão de personagens e o que o Empada falou, porra, isso não pode ser um problema e tal. E eu acho que pode ser um problema. Eu acho que da forma que eles estão fazendo, parece que tá correndo tudo bem ainda. Só que nos quadrinhos você tem uma motivação muito diferente do cinema. Porque nos quadrinhos você lança todos esses personagens simultaneamente. E aí, geralmente, o cara que é leitor de quadrinhos, né? Hoje isso é bem diferente, principalmente no Brasil, por causa das coletâneas e tal. Mas originalmente a ideia era a seguinte, pô, você gosta sei lá, da parte mística, você lê lá o Doutor Estranho, você lê lá o Irmão Voodoo. Até a origem do Doutor Estranho nos quadrinhos veio do terror. Exato. Até histórias estranhas até virar o Doutor Estranho. Até virar o Doutor Estranho. Então assim, você gosta mais de ação, você lê... Aí você lê o Homem-Aranha. Na DC, o Batman ele era o Detective Comics, né? Focado em investigação. Então, eram quadrinhos diferentes para públicos que eram um pouco diferentes, né? E eles falaram assim, pô, mas se a gente tem esse tanto de personagem, por que não pode usar junto? E aí entra aquele negócio de estar todo no mesmo universo, e aí junto o Doutor Estranho com o Thor, com o Homem-Aranha, com o Demolidor. Tipo, se você for ver, não faz tanto sentido o Demolidor estar no mesmo universo do Doutor Estranho. Eles estão em patamares de atuação e de poder e até de roteiro, de história, completamente diferentes, né? Mas você acaba colocando eles no mesmo universo por um motivo comercial. Você quer vender as sagas épicas que vai entrar todo mundo. Exatamente. Eles perceberam que vendia mais juntar todo mundo. Exatamente. Do que cada um sozinho. Né? Porque se você lê só o Homem-Aranha, ele só lê o Thor e eu só leio o Doutor Estranho, então lança uma história com os três vão comprar. Exatamente. Porque os três querem ver o seu personagem lá. E assim, e aí essa personagem... O famoso collab que o pessoal faz. O collab, total. Ver vídeos nossos, né? Por exemplo. A gente participou agora do Projeto Ator. Exato. O Perdigoto foi pra lá. E aí assim, então tem esse negócio que você falou do perfil, que fica um pouco parecido com o que é o do Homem de Ferro. E talvez seja até uma estratégia, não sei, isso tá pra ele ser o novo... Pra ele ser o novo Tony Stark. Novo cara, acho o novo gênio. É verdade. Cara, é muito bom, porque a gente já eles sabe vão ter que dar uma pausa no Tony Stark, pelo menos de um tempo. Eu acho que seria o problema... Até por motivos econômicos. Exatamente, né? eu acho que esse é o principal problema hoje na Marvel. Porque quem ganha dinheiro, por mais que muita gente não gostou de Homem de Ferro 3, mas cara, tipo, de filme solo foi o que mais deu grana, né? Exato. É tipo, virou o elenco do Friends, cada um ganha um absurdo pra fazer a temporada. Então, você tem o Robert Downey Jr. ganhando infinito. Isso que é
legal, você consegue ter um personagem que tem as mesmas características de arrogância e tal, mas ao mesmo tempo ele é diferente. Ele é único, sim. Ele é único. Sim, ele é único. E ainda combina até com a escalação do Benedict Cumberbatch, que não só interpreta Sim. o Sherlock, mas se você for ver todos os personagens que ele já interpretou, sei lá, até o personagem de Star Trek, são caras que são realmente inteligentes, caras preparados, caras Autossuficientes. exatamente, que consideram os outros Até o Smaug. nada, até o Smaug. É. Porque ele tem tipo, a interpretação até dele, a voz dele, né? Acho que É muito imponente, né? Exatamente, então se coloca, tipo, quando ele abre a boca, não só o estilo, tudo bem que nesse filme ele interpreta o americano, mas o estilo britânico, Sim. se ar de superioridade que é natural dele, nos personagens dele também reflete. E até no jogo da imitação, né? Que ele é um personagem da história, que viveu verdade. e tudo mais. Ele tem aquele certo ar de superioridade, de se achar de mais genialidade. inteligente. Talvez venha um pouco da questão do teatro dele, londrino, né? De fazer Pode ser. muito Shakespeare, muita nobreza e ser. tal. O cara acaba tendo esse tipo de viés, E assim. ele tem um pouco physique do role também, né? Verdade. Um cara alto, é imponente, a voz como É o Rod incrível falou, como ele realmente imponente. foi o cast perfeito para esse papel, né? E é interessante porque, assim, o papel do casting é pegar o cara certo pro papel certo e ele é bom, então... E normalmente ninguém esperava que o Robert Downey Jr. transformasse o personagem. É, verdade. Sim. Nesse caso, acho que casou. Tanto que alguns fãs puristas não Não gostam. gostam, Como não sempre, gostavam, né? é. Não tô falando que é o certo, mas sempre os fãs puristas não gostam de quando mexem nem um pouquinho, né? No final, os fãs puristas são os que mais consomem, mesmo alterando. Sim. Eu sou um deles. Com certeza. Eu xinguei muito os 952, comprei até o fim deles e tô feliz com o renascimento. E vou continuar comprando e vou reclamando. É vida, Mas a gente é isso aí, chata, né? Você tem um personagem que é bem mais parecido com os quadrinhos, né? Só que aquela coisa, de novo é um personagem desconhecido. Tipo, até onde isso importa, né? Realmente Porque não. quem é fã do Doutor Estranho? Tipo, Mas é que tá, a questão acho que não é nem ser fiel, mas é conseguir se manter fiel pra história funcionar. Porque funciona realmente nesse sentido. Até porque várias coisas, assim, fora do personagem, várias coisas são alteradas. pra Exatamente, funcionarem não, a melhor no origem do cinema. Mordo, você tem a origem anciã, Sim. a caracterização de todos, mas acho que o fato principal de quem era o Stephen Strange, antes de virar o Doutor Estranho, né, ou, tudo bem que ele já era um doutor, ele já era um médico, Já é já a é questão da Strange. arrogância. Sim. Então é fundamental na jornada da transformação, porque o que é ser um super-herói? A gente tá ainda falando de Marvel, de filme de super-herói, super-heroísmo é altruísmo, né? Então, como que você pega um cara egocêntrico e ele se transforma em alguém altruísmo? Então, essa jornada acho que já é suficiente. E, cara, que bom que eles conseguem se manter fiéis Sim. à origem. Então, tipo, pro fã é bom, pra quem não conhece vai... Por exemplo, se for buscar na origem, por exemplo, eu quero mais, né? Aí você vai lá, pô, eu realmente tô encontrando diferente, sei lá, do Homem de Ferro, gostei do filme, Você quero talvez ver... pegaria, qual que é a história mais famosa? quero Uma ver história de a origem alcoolismo, mó exato. triste, tipo... É que nem, pô, sei lá, você gostou do filme do Batman, agora Batman vs Superman, pô, Batman sombrio pra caramba, pega os gibis dos anos 50, da hora, mano, o que é isso? Nada a ver, Nada né? a ver, isso aqui é o Batman dos 60, então Aham. é interessante você ver essas diferenças E- e poder e combinar e casar. Então, e pro cara, se o cara quer buscar uma mídia diferente, quer ver os quadrinhos, sei lá, ele vai achar exatamente o personagem que tá no cinema, e aí você pode ver as diferenças que mudaram no filme, para que o filme funcione melhor. Né? E tem coisas que nos quadrinhos, se fossem passados direto pra tela, não funcionariam tanto. Né? Por exemplo, o próprio O Ancião, que era um Sim. homem, né, nos quadrinhos. O homem era o estereótipo oriental. O estereótipo do oriental chinês, Pai Mei, exato, com a barbinha, já Lopão. sabe. Talvez em 1900 e sei lá quando aí, quando o... 60 e... 60 e pouco, Poucos. sei lá, que o Doutor Estranho foi criado. Talvez foi quando esse estereótipo, ele ainda não era tão consumido assim, né? Hoje em dia você fala, o mestre do Kung Fu, mestre das artes místicas. Você com certeza vai imaginar um chinês, sabe assim? E aí seria muito genérico, né? Seria muito genérico. E eu acho que o filme, ele ganhou muito nessas pequenas mudanças que ele foi colocando para tornar o universo mais rico e também dar uma experiência diferente para quem veio dos quadrinhos. Então, e também para quem tá acostumado com os outros filmes da Marvel. Além de transformar isso numa coisa fresca, parece que é um filme de 2016. Exatamente, também exatamente. se atualiza, você condiz mais com a realidade de onde o filme tá passando, né? Então, Exato. Quem tá assistindo faz mais sentido. né? E, cara, e combina, porque você vê a escolha dos atores
pra esses personagens, por mais que mudou, vai da origem, você tinha um homem oriental, agora você vai ter uma mulher caucasiana. Celta. Você tinha, Ela exato. fala que ela é inglesa. Né? Você é tinha inglesa, lá o outro. é celta. O outro A também Tilda que Swinton é era... a única mulher branca que ninguém vai reclamar, porque ela é tão estranhona bizarra, assim, que né? tipo... E, cara, ela é um camaleão, porque, cara, você vê os filmes que ela faz, cara, todos são diferentes. E todos ela imprime uma personalidade única. E, cara, eu fiquei muito feliz de ver ela como se... Pra mim, cara, eu acredito muito que ela passa muito essa certeza de mestre, de Eu sabedoria. concordo. Legal. Porra, manja dos Paranauê. Quando vê ela dar um golpe, eu falei, caralho, ela manja. Ela treinou, né? Não é aquela coisa. Tudo bem que ela só fez um golpe, o resto pode ser computação gráfica. Mas, cara, eu acreditaria se ela chutasse bundas. Cara, isso que é interessante. Eu acho muito bom quando a gente tem, assim, uma obra popular, um filme da Marvel, que pega atores tão bons e consagrados, assim, e mostra pro público que eles realmente são bons, né? Tipo assim, não precisa ser alguma coisa erudita pra você gostar da Tilda Swinton. Ela mostra ali a qualidade no papel de qualquer forma, né? É verdade. E até a questão de lutar é uma qualidade do ator, você se preparar, fazer do jeito certo e tudo mais. Falando em luta, o ator que faz o Mordo, eu tenho uma cena que eu lembrei na hora que ele deu uma gravata. Mata-leão ali. Ele deu uma gravata ali no Doutor Estranho. Aí eu lembrei, pô, o cara fez o cara fez Cinturão Vermelho, o filme que tem até o Rodrigo Santoro. Filme do Jiu-Jitsu. Do Jiu-Jitsu, o cara é um lutador de Jiu-Jitsu. É, ele manda um pá ali, né? Eu falei, O Chetel Legerford, é verdade. Então ali eu acredito que ele conseguiria derrotar o Doutor Estranho Ele ali. deixou ali, né? O cara Mas muito ele- veladinho assim, aí o cara, solta o mata-leão, né? É só no mundo de Shambhala mesmo. A gente ainda cai num dos problemas da fórmula, que é os vilões. Você não tem um desenvolvimento de vilão. Eu, particularmente, acho que eu senti nesse problema, eu não saí tão satisfeito, eu gostei muito desse filme. Mas, de novo, eu saí ainda achando um filme ok, comparado pela resolução de conflito, assim. Sim. Explicando, o conflito principal no começo era o cara precisa voltar a Fazer cirurgia. fazer arrumar as mãos, exato. Só que aí você descobre que ele descobre que a vida é muito mais do que ser egocêntrico. Ele Sim. descobre que ele tem um papel maior no lado místico. Sim. A gente não entende por que ele é o escolhido ali. E ele cai no meio da Aliás, guerra a gente ali. tem que jornada, falar, né? jornada do herói, que o herói é o escolhido. Se quiser até falar um pouquinho dela, vai fundo. Não, o que eu queria falar é que eu achei, tipo assim, os zeladores do universo é muito pouca gente ali que sabe lutar de verdade. Tem muita gente que sabe rodar o bombril lá, Soltar o bombril. Só que, mano, é muito coisa de sítio. Pega o bombril, põe Põe na varinha. fogo no... Fica as criançadas. Cara. Os pais é responsável. Tudo com 7, 8 anos a gente... Se você não sabe você não sabe o que é isso. cara, A minha avó que me ensinou a rodar bombril, velho. Meus tios, todo mundo, a gente tinha 8, 7 anos, cada um... Rodando bombril, Ó, acendia o você que é bombril. criança, você que tem menos de 18 anos, pega um bombril, pega um isqueiro, acende o Põe no bombril. graveto. Não, Então, aí que tá. Você leva na Eu mão? colocava no graveto. Minha eu avó também, minha é vida família- louca. Fazia na mão. A minha avó fazia na mão. Só que depois entra tudo na mão. Bombril é palha de aço, é aço de verdade. Eu não sei o que é aquilo. Tem É aço, mercúrio. é puro aço, cara. Aliás, todo design é muito bom, né? Essa parada assim tudo assim, tanto a simbologia. Isso que a gente falou do Chimbalaia, da Chimbalaia, é muito interessante porque além dele trazer essa coisa do Oriente, né? Que é uma nova. Mistura do Brasil com o Egito. Uma mistura Passa com Egito, do Brasil com o Egito, passa negão, do Brasil passa com a loirinha. China. Ele traz, além de tudo, essa nova dimensão pra Marvel. Sim. Dimensão de Certo. verdade, porque são várias dimensões. Multidimensões. E é interessante porque ele faz isso de um jeito diferente, que até hoje eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto isso num filme, principalmente um filme de herói, um filme pra criança e tal, que é toda a parte psicodélica que eles fazem, né? Toda a viagem ali. Inclusive não é à toa que o nosso velhinho Stan favorito, Lee. Stan Lee, tá lendo lá na hora que ele aparece no ônibus, o livro que ele tá lendo é The Doors of Perception. É, as portas da percepção, do Aldous Huxley, né? Aldous Huxley. Esse é o livro, pra você que conhece a banda The Doors, é aí que eles tiraram o nome. Veja aí. E no livro Aldous Huxley, o livro dele é basicamente ele tomando mescalina, que é um psicotrópico. É o peyote, né? Que é aquele cogumelo do cacto, né? Isso. Eles extraem de um cacto. Você fica doidão, viaja, doidão, tipo, viaja. ácido, cogumelo, enfim. E ele toma isso e começa a falar os relatos. O livro inteiro é só isso, né? É. Inclusive, e é interessante porque uma das premissas de todos os psicotrópicos, psicodélicos e tal, é que você começa a aumentar as suas percepções pessoais, assim. Porque a gente está acostumado a usar o que é útil, né? A gente tem alguns sentidos e você usa. Se você fosse processar tudo o que chega até você,
você ficaria louco, porque a gente não sobreviveria. Sim. Você usa o que é útil, então você tem a luz, você entende o que é aquilo, mas tem tanta onda eletromagnética passando, Imagina sinal se de você, por Wi-Fi. exemplo, visse ondas de rádio, por exemplo. Você não ia enxergar mais nada, você só ia ver isso em todos Se os comparar lugares. com outros seres, por exemplo, aves que tem uma visão ocular mais desenvolvida, que consegue Sim. ver De infravermelho. muitos quilômetros então, de distância. mas ele já ou- tem, ele é desenvolvido pra filtrar e ver aquilo que ele quer ver. Exatamente. Então a gente talvez não tem, pra ficar mais fácil. Então a gente tem o que a gente precisa para sobreviver. E aí quando você meio que desconecta esse filtro, que é essa ideia de que você é parte do universo, que tudo é um só. Porque, vamos combinar que a consciência é uma ilusão. Não, mas isso é muito louco no sentido de assim, tipo assim, o que é você? Você é essa pessoa aqui, tipo, até o seu dedinho é você porque você sente, mas a partir daqui não é mais. Essa coisa de assim, você sair de você mesmo e o que é a consciência e tal, de viajar por outras dimensões, é um pouco essa coisa do psicodélico, né? E é muito louco eles trazerem isso naquela viagem, que eu acho que é a cena, não digo que é a melhor cena, não porque... só a transição pra a gente entender o que é esse lado místico, Sim. mas também ele é fundamental em resolução de conflito. Por exemplo, a gente tem as batalhas em planos astrais. Sim. O que seria esse plano astral? Sair do próprio corpo. Que é tipo Inception, que você tá num sonho, mas Cara, é um outro... eu não chamaria de Inception, porque o Inception ele deixa as regras muito claras, tipo, é tudo um sonho. Nesse caso, as É regras... tipo uma área de testes, assim, tipo um sandbox. É sandbox que chama na programação? eu Tipo um entendi. lugar que você pode brincar que não vai acontecer nada. Não, então. Na verdade não, acho que tem consequências, Tem, tanto que a gente, aí, fazendo uma parada Que tipo, mata mais o- Matrix do que necessariamente Inception, porque no Matrix, tudo Você que morre, acontecia na Você morre simulação, no mundo real. seu mundo é no mundo real, você tinha É. consequência. Então quando É verdade. o ator, o Deadpool genérico Scott Adkins morre no plano astral, ele morreu morre num plano real. é. Então eu não diria tanto que é um É. treino, mas é mais é o além, tipo, é o infravermelho que a gente não enxerga. Sim, É, é E interessante. aí a manipulação é saber desconectar. Eu acho que eu vejo que esse filme ele teve um êxito em fazer a transição, por exemplo, fazer a conversão dele de um cara tão cético e tão homem da ciência para um cara acreditar no impossível. Sim, interessante. Isso eu achei bem feito. Então até você fala, pô, um cara que já tinha a habilidade de usar isso pro misticismo, funcionou legal. Isso é ótimo. O background casou muito bem na hora de fazer. E o filme faz isso muito Tipo, bem. ele não era um mendigo, entendeu? Ele Não, é um cara exato. Ele era um já cara, tipo, de sucesso, por assim. mais que nos quadrinhos... E que gostava muito de relógio, então ele É. pensava muito no futuro. O Steven Strange, por exemplo, nos quadrinhos, ele já era desde criança, por exemplo, alguém escolhido que já tinha uma coisa com um lado mágico pra... Pra ter esse nome, tem que ser escolhido de alguma Não forma. é? Você ser strange. Então, nesse caso, eu O achei bullying, que imagina o bullying que conversão- sofre. A pessoa, eu vou É. ser o melhor em tudo, pra ninguém me falar. A Ah, conversão, a conversão dele pro lado místico, que é junto com a gente, porque a gente vai questionar as mesmas coisas que ele, eu acho legal isso. E de novo, no final, até no final do filme, Nossa, ele minha vai mãe vai usar adorar esse negócio. o lado, por exemplo, que de novo, a gente deslumbrar com ele, vivenciar, tem um plano sequência que ele entra lá, toda a psicodelia, Sim. que a primeira animal, vez que ele achei tem, um né, negócio ele muito participa que ela põe a experiência dele saindo do plano material e de lá pro plano astral. A gente vai ver um bom uso dali, eu gostei de ver o uso do potencial, hoje de ver o uso do 3D. Obrigado. Ali eu senti que realmente o 3D funcionou de uma maneira que não é tanto movimento, a profundidade de campo fica claro, mas geralmente às vezes a gente vê filmes que são convertidos para 3D, em que eles ainda filmam como um filme 2D. Então, para fazer distância de campo, o cara deixa o fundo embaçado e deixa o foco no começo, ou vice-versa. E Nesse tem caso, isso, não. não, assim, tem isso nesse filme. Mas na parte da psicodelia, que acho que Sim. ela é fundamental pro 3D, Sim. é a única cena. Por isso E a que você cena fala, a dos gente prédios, a cena a das cena dos lutas prédios e tal, também. Então, mas se você for pôr em minutagem de filme, Não, tipo, é 2 minutos de 3D bem quantas feito. cena de luta e cena de que são realmente vale a pena ver o 3D, pro resto do filme vale a pena a experiência vendo 3D? Não, né? Eu não sei, E eu não é interessante, recomendaria. não, tá interessante Você assim vai pra ficar- ver. Eu achei da hora essa cena assim, porque a gente tem isso, até o nosso vídeo sobre 2001, né, a gente fala sobre assim, como é que você vai mostrar pra alguém algo que tá acontecendo que tá acima de qualquer explicação, né? Então você tem que mostrar de um jeito muito criativo, assim, Muito tem que ser uma bizarro, coisa tem que ser bizarra, muito louco. estranha, e você tem que entender mais ou menos assim, o feeling que ele tá sentindo ali. Exato. E eu acho que nesse sentido, assim, 2001 fez isso muito bem do jeito que fez lá, tipo, na época e tal, mas hoje eu acho que ele meio que deu um passo pra frente, porque realmente, assim, e não é só a viagem, que tipo, tinha uns túneis loucos e tal, tipo, ele foi meio que estilingado pra lá, Isso, né, tem um negócio assim, agora ele tá no chão e aí realmente ele sente o chão de novo, é uma E o coisa legal é bem que assim, quando ele interessante. é bem volta, diferente, né? a personagem anciã, eu acho que ela é muito sucinta em definir com poucas palavras. O que eu visitei? Tem Como dimensão- todo grande, assim. É multidimensões, então você visitou a dimensão negra, você visitou o multiverso,
Isso tudo são elementos depois que você não precisa entender, mas só pra justificar Depois pode da onde utilizar. vai surgir aquele vilão cabeçudo, Exato. aquele vilão Parallax, estilo Lanterna Verde, Uhum. que isso eu achei broxante. Apesar de ser muito engenhoso a resolução do conflito, Sim. eu como leigo, de novo, como leigo do cinema, a primeira vez que eu olhei os olhos roxos... Leigo do cinema? Leigo dos quadrinhos do Ah, Doutor sim. Estranho, eu vendo os olhos roxos, primeira vez, Você eu fala, falei... é a dimensão negra, aí mostra aquele cabeção com os olhos roxos. Bom. Cara, eu pensei no Thanos, eu sempre penso no Thanos, cara, porque eu falo, puta, Vai aparecer agora, Porque eu agora. falei, mano, o Thanos, ele tá até muito Pegadinha. tempo como o grande Sendo vilão. construído. Não, que eu penso o seguinte, ele tem um O dedo em Thanos é um todos. vilão do João Kleber. Mas eu achei que, por exemplo, você ia colocar que o vilão ele é tão foda que ele tem um dedo em todos os filmes. Aham. E, sei lá, ele apareceu no Guardiões, que é uma coisa, né, espacial, até faz sentido com a origem dele. Sim. Mas ele é o principal vilão do Vingadores aí que tá plantando aí as dicas que vai aparecer uma hora. Ai, eu acho muito palha isso, assim, de tipo, lembra aquele negócio ali? Fui eu. Lembra aquela escada que caiu em cima de um gato? Aí mostra ele lá, empurrando a escada. Mas realmente, seria, porque Então, mostraria tá vendo? a Ele é idiota, genialidade. Eu conto agora. Não, mas é que tá, mas o eu não problema... tem problema com isso. O assim, problema não é a vocês olham. percepção. Uhum. O problema é que eu acho que, de fato, os filmes levam a gente a ter essa percepção. Mas eu acho que seria puta até da hora, saco. porque mostra que ele é um grande vilão. Porque realmente, como é que você faz um grande vilão? Tipo assim, Mistério! Não mostra! não Por que mostra. o Darth Vader é tão foda? Você não sabia de onde vinha aquele cara no ninguém robô. sabe a idade do E aí Yoda. você vê lá o Retorno de Jedi, você vê um cara... Tinha um cara dentro lá, Tinha um malandro lá Tinha o Chico lá dentro! O Chico lá Aí você dentro. fala, caralho, como assim? É. Então isso é interessante, verdade. esse mistério. Então O nesse caso, Snoke. até me lembrou Lanterna Verde, cara. Aham. Que, cara, que foi broxante O esse Lanterna cabeção Verde. Parallax. Era o Parallax, era esse cabeção, É. mas, aí de novo, vou casando com o Parallax é o nome personagem mesmo, né? Do cara. É, do vilão. do lá, vilão do Lanterna. Lanterna Verde, que ele é a... Esse é o Dormammu. Tá, de Esse é o Dormammu. Dormammu. Então, Dormammu. voltando com o começo, que Dormammu. casa todo o comportamento cético ou racional, científico de alguém, né? Que é o que se Antes- espera de um cara da ciência, né? Exatamente. Eu achei bacana ele usar isso na resolução do conflito quando ele Legal. entra, quando ele vai Fala de barganhar com... Beyond Time. Barganhar. Aí ele se liga que não tem tempo lá, né? E Não, aí- isso é legal porque mostra assim, porque muito, Isso não é místico, é usar o lado místico com a É. razão. muito da resolução, pra ela ser interessante no sentido de a resolução se resolveu de forma interessante, tipo, se você usa um artifício que qualquer pessoa poderia ter usado, entendeu? Tipo assim, você vai lá e dá um chute no vilão, qualquer um poderia ter feito isso, aperta entendeu? aquele botão. É. Né? Porra. Agora, ele, tipo, quem de todos os monges lá tinha esse conhecimento também da parte científica, né? Da parte de Ele nem, acho que não é nem o conhecimento da parte científica, mas assim, é o modo de pensar. Modo de pensar. Então, você tá tão Né? todo mundo ali tá tão bitolado no lado místico que ele Exato. e deixa de esquecer os um caras lá pouco. colocando mandala na É. porta, pendurando aqueles cristalzinhos e tal, você fala, porra, E ele tem que não, chegar um e ele lá cientista. estudando, né? É, Que, tipo, é exatamente, uma é uma- visão muito mais racionalista, né, das Exatamente. coisas. E é interessante porque esse é um tipo de filme que poderia ir muito pra parte de assim, ninguém sabe, tipo, como vai ser resolvido. Sim. E acabou indo pro lado científico, o que me surpreendeu bastante de forma positiva, assim, esse desfecho. Eu achei legal, eu só assim, eu não senti, porque tudo ainda é muito, parece que você tem que trazer uma epicidade, tem que ser épico. É. Então, o mundo vai acabar, a dimensão vai acabar, a sociedade vai explodir. Né? Sim. Quando você pega histórias menores, acho que Aham. funcionam melhor, acho que Sim. não tem tanto aquele sentido. Isso é verdade, cara. Isso eu acho que a gente fala sempre, assim, você já falou isso, assim, quando o conflito é um conflito interno, pelo menos pra mim, é muito mais interessante, entendeu? Quando ele tem que lutar contra tudo que ele acredita pra poder atravessar aquilo e se transformar como pessoa e curar a mão dele, talvez, sei lá. Sim. Isso é, por mais que seja uma besteira, tipo, a mão do cara e tal, mas Não, é um mas conflito é um interno, tipo, a conflito gente... lindo. Agora, assim, cara, isso eu odeio no Missão Impossível 4, que é uma franquia que eu amo, mas assim, o míssil está caindo, você tem contagem regressiva, sabe? Que é basicamente o que aconteceu aqui, tipo assim, o mundo está acabando e agora o que você vai fazer? Já era. Ele tenta ir Ele acha um cheat. contra essa expectativa, que aí o cheat realmente a trapaça do tempo aí que ele usa. É fundamental, mas aí a gente cai no problema da Marvel, por exemplo, da motivação. Qual que é o conflito desse filme com relação ao vilão? Que você só vai descobrir lá na frente. Não do só o filme. Cabeção, mas o vilão do... O Caecilius. O Caecilius. Ele não tem cílios, Não, porque caiu todo. Você viu que queimou tudo. Caecilius. Caecilius. Então, comprar a ideia de que ele é um cara do mal, que aquilo ele... Porque eu vejo a magia... Você não acha que isso foi meio que assim, uma plantação pro próximo episódio, que isso é meio consequente para o que Eu aconteceu acho de que eles verdade? fazem muito disso, mas aí de Uhum. novo, pra mim, o conflito não ficou dramático o suficiente. Por mais Você que ele perde tenta força, sempre, né? ele não tem força. Ele dá a entender que é épico pelo sentido de a dimensão
essa outra dimensão vai acabar com a Terra, com a realidade. Pô, legal, você tem os efeitos visuais, mas parece que é tudo uma história muito simples e não parece que tem esse peso mesmo. Tive a mesma percepção, assim, de... Putz, sério, ele tá andando no espaço, vai falar com uma cara gigante e fazer um truquezinho dentro da o vilão, por mais que eu achei legal, o filme ele é inteligente de abrir com uma cena de ação pra mostrar quem é muito contra colorido quem. também, essa dimensão. O vilão ele aparece logo na abertura do filme pra mostrar, tipo, lutando contra o ancião, que a gente vai descobrir que é do bem. Mas eu achei legal ele usar a magia, não necessariamente dizer que a magia ela é ruim, ou ela tem lado bom ou lado ruim. Eu acho até, talvez, até a escolha de cores também, ou até você pode trazer um lado místico de Yin Yang, por exemplo, a magia do olho de Agamotto é verde, e a magia do cabeção, qual é o nome dele mesmo? Dormammu é vermelha. Aí você, pô, elas são complementares no círculo das cores, são cores complementares. E aí você fala, qual que é a maligna e qual a benigna? Por mais que a gente já entende que a do bem sempre é o verde, o vermelho é associado ao do mal. E são as cores também do espoleto. Também. Que por sinal são a bandeira da Itália. Exato. E que a Itália é o quê? Pizza é quadrada, Illuminati, cara. Pizza é quadrada. Pizza é quadrada. Pizza é quadrada. Então a falta acho que de colocar essas coisas, você colocar aqui a anciã, ela usou, mas usou com um propósito benigno, ou seja, de buscar equilíbrio, não necessariamente de alterar ou transformar, porque seria um desequilíbrio que o Caecilius faria. Sim. Então, ou seja, você tem essa uma complexidade, isso, né? Se você olhar, você pode interpretar desse jeito, ao mesmo tempo que você fala, não, é só uma lutinha básica, uns porradeiros lutando com Kung Fu, com um pouco de misticismo, e tá ok. Então, por exemplo, pra mim, eu achei legal, eu consegui enxergar um pouco além do que dessa magia, que é uma coisa que eu gosto de ver em filme, histórias, principalmente na fantasia, usando esse lado sobrenatural, ou tentar trazer um pouco de filosofia em cima disso. Eu achei legal, né, o uso das cores, o jeito que eles usam as mãos, né? A mistura de Kung Fu, né? Ou seja, de que a gente já tem de monges, sei lá, Shaolin. A gente já entende como uma coisa meio mística, né? Exatamente. E aí você tem um lado místico, então aliado às movimentações, eu achei bacana. E toda a simbologia, eles usaram muito bem tudo isso, assim, a coisa do cristal, tipo, aquela dimensão que eles criam pra tretar lá cristal, dentro. Mirror, é tipo, tudo tipo, podia ser um espelho, mas é um cristal, todo o negócio de ter... aquele caleidoscópio, tudo é meio que formado de um... Tudo é fractal. Tudo é fractal, que também é mais alguma coisa sobre dimensões, né? Sim, que tipo, não tem fim. O fractal, tipo, vai dividindo e dentro tem meio que uma coisa do tamanho igual. Lembra a cena que ele tá com a mão, aí dentro das pontas dos dedos saem as mãozinhas, aí das mãozinhas saem outras mãozinhas. Exato. Essas cenas são super, até a gente falou, pô, lembra Inception, a cena dos mundos e tal, mas eu acho que pra esse filme não dá pra dizer que é uma cópia de Inception, porque esse filme funciona pra esse filme. É a manipulação da realidade. Sim. E até você tá falando com a gente do... Qual que é a diferença quando você vê, por exemplo, a anciã manipulando a realidade, ou seja, criando o seu Inception ali, e o Caecilius, ou os capangas. Os capangas, né, sei lá, os dormaminhos. Uma coisa que eu achei legal na fotografia é que, assim, tem toda essa parte mística que o Impala estava falando, ou seja, muita simbologia, muitos triângulos, muitos círculos, muitas formas geométricas que elas remetem tanto à parte racional da ciência, da matemática, como a gente conhece, e também à parte mística. Você sabe, você consegue ver que todos os símbolos que eram ou são considerados sagrados, eles geralmente seguem mais ou menos os mesmos padrões, né? Você tem estrelas que são triângulos em alguns certos formatos, você tem yin yang que são círculos, até o crucifixo não deixa de ser linhas retas. Eu só para adicionar que eu acho que é interessante isso, porque é um tipo, toda essa geometria, se você vai ver assim, qualquer tipo de arte psicodélica, é algo que é muito recorrente, porque é meio que um padrão recorrente nas viagens de todo mundo que usa essa parada, entendeu? Então assim, é uma coisa meio que padrão no mundo inteiro, então acabou virando parte da cultura hippie e tudo mais. Até porque, assim, como você falou, a gente removendo os filtros da nossa interpretação, a gente começaria a enxergar formas geométricas em tudo. São as formas mais simples que a gente consegue ver. Então, se eu estou olhando aqui para a câmera, eu não veria a câmera, eu veria um círculo, outro círculo dentro da lente, e ali um quadrado, que é a telinha, outro quadrado da luz, e por aí vai, né? Então, você ampliando o seu limiar de absorção de informação, você veria muito mais formas geométricas. E aí, assim... Como é que isso encaixa na fotografia, né? Fora, claro, a direção de arte, que isso é muito, muito claro, né? Você vê nos ambientes, nos cenários e tal. E isso, muita coisa veio dos quadrinhos mesmo, né? O universo, o universo Dark lá, que ele é todo umas bolas juntas de outras e tal. Isso daí vem do Steve Ditko mesmo, a forma que ele quando ele criou tudo mais. E na fotografia, isso é colocado de uma forma, você vê que a simetria
é algo que é muito importante no filme. Porque é muito importante no misticismo também. Sim, A todos questão da esses símbolos que simetria. vocês falaram, todos são simétricos. Todos Cruz, estrelas, Exato. tudo você acha. Até o símbolo hippie, que né, original disso também, Exatamente. é tudo simétrico. Até porque a simetria tem uma questão muito forte na evolução humana, né? Não é à toa, tipo, o nosso corpo é relativamente simétrico. Relativamente, A gente tem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, né? A nossa boca, A no gente meio, tende a é considerar simétrica. mais bonito quem... Tipo, a beleza geralmente está muito associada à A simetria. simetria. Olha o dente do Tom Cruise pra você ver o que a gente tá falando de simetria. Esse é o sorriso mais famoso de Hollywood. Mas... E aí você vê que, por exemplo, quando a anciã, que ela é um ser muito poderoso e tal, que domina as artes místicas e tal, quando ela tá fazendo manipulações nos prédios, nas Na ruas, realidade. quando ela cria aquela arena, né, pra eles lutarem e tudo mais, você vê que sempre são formas simétricas e de certa forma ordeiras, né? Ou seja, mesmo ela tombando os prédios, geralmente você vê que ela tomba os prédios sempre em 90 graus. Você vê que quando ela manipula de forma simétrica, ou seja, ela tá abrindo os prédios ali, faz meio que um leque, os prédios abrindo, e aí tem a simbologia do leque, que ela também é Tem uma precisão mais de Ah, equilíbrio leque. e ordem. né? equilíbrio, ordem, né? Então, essas formas elas são simétricas, elas são precisas, elas trazem a sensação de ordem. Enquanto que os Dormammilos e o Caecilius, eles fazem as coisas de forma mais caótica, né? Então, quando tá rolando a perseguição, eles estão jogando prédio no meio, e aí o cara cai, e você vê que o trânsito, uma hora ele vira aquela obra do Esker, né? Que é a física impossível, a geometria impossível. Tem um cruzamento aqui, e quando você olha de outro ângulo, não é aquele ângulo que você via, e aí o carro tá vindo por baixo e vai por cima. E você vê que ele não tem simetria, ele joga as coisas em ângulos que não são ângulos retos, são ângulos quebrados. Então isso eu achei que foi um uso bastante interessante da fotografia para caracterizar, para ficar claro no inconsciente do espectador, entender um pouquinho a diferença entre os vilões e os mocinhos, digamos assim. Interessante porque isso é uma forma muito sutil de fazer. Tipo assim, tem as coisas mais óbvias, que é o cara ficar com o olho preto do mal, e fica feio, tá E ligado? roxo, né? E os dentes... If it's purple, someone's gonna die. Os dentes de vinho lá, que o Bruno bebeu lá na Paramount Channel. Sim. Só que é Então interessante... você veja de ver. Mas é uma coisa interessante porque a Disney faz isso já no Frozen também, né? A própria Sim, total. Elsa, quando ela tá aprendendo, as coisas são meio tipo pontiagudas e tal, Aham. e depois fica numa coisa mais harmônica, assim. E é curioso, porque no Frozen, né, o motivo disso daí é porque o gelo em si, ele é um fractal. Quando falam que nenhum floco de gelo tem a mesma forma do que o outro. E os fractais no misticismo, que tem tudo a ver, a questão de multiverso. Pode ser que na física, sei lá, o cristal não tem diferença nenhuma para qualquer outro minério, enfim. Só que é tudo uma questão de simbologia e de semiótica, né, de semântica. Então, o cristal, pra galera do misticismo, significa um monte de coisa. Então, vamos colocar aquilo ali. É até um atalho para que o espectador ele entenda mais rápido aquele tema, né? Falou tudo, né? Tipo, você não precisa exatamente... Isso, o cristal tem uma simbologia na sua cabeça. Se ele tá usando isso que você já tem da sua vida inteira, já era, já tá sendo útil. Se é uma história que o cara vira e fala assim, olha, você pode conjurar, fazer mágica, é apenas usar este cristal. Você vai falar, ok. Se ele falar, apenas use esta bola de beisebol, ele vai ter que explicar Como que o essa da bola de beisebol vai funcionar? Interessante. Exato. Agora, se ele fala, use esse cristal, você fala, beleza, cristais são mágicos. Tipo, Sim. é um negócio que tá meio pode assumido, crer. né, na cabeça das pessoas. A trilha desse filme é feita pelo Michael Giacchino, Michael Giacchino. cara, eu não sei que hora que ele entrou no projeto, mas Eu ele é um não cara sei. que a gente conheceu muito por trabalhar com o J.J. Abrams e principalmente por causa de Star Trek Trek, de né? 2009, né, ele Exato. começou a fazer a trilha, né? Que é uma trilha que até ficou icônica pra Icônica. reinventar, né? A própria trilha de Star Trek é icônica, mas é meio datada. Então Sim, como você claro. reapresenta e recoloca, e o Michael Giacchino fez um trabalho fantástico. Até a gente Sim. fez um episódio muito especial sobre o Star Trek de 2009. Sim. Dá uma conferida lá. Porém, entretanto, Ah. os filmes da Marvel não tem uma trilha específica, ou na verdade tem, só que a gente não lembra. Sim. Só Por que, exemplo, obviamente- canta a música do Superman. Né? Canta a trilha do Homem de Ferro. Metal batendo. A dos Vingadores é uma que me marcou muito. E aí, a trilha dos filmes da Marvel realmente não é marcante, né? Não tem o leitmotiv, né? Que a gente falou aí Sim. no episódio de E aí, só que Olha, peraí. Você que assistiu todos os nossos episódios de herói e não assistiu o episódio de M,
vai lá e assiste, porque é um puta filme foda. E foi um episódio muito foda e que teve poucos views. Então eu tô dando bronca mesmo. Dá mesmo. That's what she said. Obviamente vão criar uma trilha pro Doutor Estranho. E essa trilha a gente fala, pô, Michael Giacchino Sim. fez uma coisa foda com o Star Compositor Trek. competente. Agora vamos ter uma trilha trilha animal. única pra esse personagem. E aí, Começa aí. o Caecilius vai dar uma porrada, ele cai, a capa busca ele, aí ele levanta. A trilha do Star Trek. Aí aparece a USS mano. Enterprise lá atrás assim. Aí Kirk, engenharia, preparar canhões de fóton. Atirem naquele cara. Atirem usando o cristal. Gente, vocês entenderam nada, foi uma homenagem. Ah, claro, Porque do o- próprio compositor, do próprio ele mesmo. O plágio do próprio cara, Do é próprio um negócio plágio. estranho. Não, e sabe uma coisa que eu acho curiosa, cara? É que assim, a trilha, eu acho que ela funcionaria bem pro Doutor Estranho. Porque o Star Trek é o quê? É uma trilha que quer te remeter a um mundo distante, que você é um mundo do desconhecido, de exploração. Que não deixa de ser O Bruno faz a cara do Kirk quando ele fala. um mundo de mundo. exploração. Faz uma cara de ordinário. Mundo de exploração. E aí, eu acho que caberia muito bem no Doutor Estranho. Né? Certo, sim. O tema é muito parecido. E um tema que eu achei muito legal é no fim dos créditos, que começa a tocar algumas das músicas tema do Star Trek, que na verdade são do Doutor Estranho, só que com instrumentos diferentes, com aquele clavicorde, Puta, reconheci na órgãos, hora. coisas desse tipo. É um instrumento. Que é o quê? É um instrumento clave do Homem das Cavernas. Né? Homem das Cavernas, exato. E aí, dá um sentido, dá um ar de mais místico pra trilha. Falei, porra, essa poderia ser a trilha do Doutor Estranho. E aí, Star assim, Trek só que com banjo. Só que exatamente. tipo, com... Não, mas aí já seria melhor. Bandolim. Só que o ponto é, funcionaria Deixa eu ver. se não existisse o Star Trek e essa fosse a trilha, eu acho que funcionaria muito bem. Só que o fato da gente conhecer a trilha do Star Trek, principalmente porque é muito recente, muito Sim, mas recente. pô, a gente assistiu o Beyond, que é foda. É. Meu, a gente amou. Exato, e a trilha, ainda tá martelando, e você coloca nesse filme, não tem como não associar e achar uma droga, se é uma cópia. A questão né? assim, eu não senti ela tão evidente ao ponto de, tipo, falar, puta, tem cara... Ela funcionou, mas eu não saí com ela na cabeça. Uhum. Ah, Eu sei que é o do Star Trek na cabeça. então, eu entendo, imagino, até porque você viu muito mais fã do que o Star Trek. Imagina se fosse, tipo, sei lá, o John Williams fazendo a marcha do Superman, Sim, né? Sim. Remetendo ao parecido, Ia ou até ficar, o né? Hans Zimmer, sei É. lá. mas tem uma coisa que é interessante em relação à trilha, que é uma das músicas diegéticas que o Doutor Estranho tá ouvindo no carro quando acontece o acidente, né? Ele tá ouvindo Pink Floyd. Ah, sim, sim. E tem uma coisa engraçada do Pink Floyd, uma coisa curiosa, que é, primeiro o Pink Floyd ele é muito associado com toda essa questão do misticismo, da psicodelia, enfim. Se você não assistiu The Wall, assista. Então. Tem um filme, E né? tem uma capa de um álbum do Pink Floyd, Tem um prisma. o Prisma tem tudo a ver com essa questão da psicodelia, Sim, da sim, sim. mutação, mas eles têm uma capa que tem a arte do Doutor Estranho. Literalmente, do gibi. Sério? Então Qual deve o ter nome sido. do álbum? Eu não sei se é o Astronomy Domine ou se é o Saucerful of Secrets. É algum desses dois. Animal. Cara, você sabe que essa época aqui, anos 70, anos 60, do Qual Pink é? Floyd, Do Pink Floyd? 60 e 70. porque é a mesma época, realmente, o Steve Ditko, É. que é o desenhista, né, junto com o Stan Lee, a pessoa quando criou os gibis, eles falavam que eles também, pra se inspirar, os caras viajavam no LCD. Nesse sentido, então já tem acho que da própria época de se explorar esses outros Com sentidos. certeza. Claro que eu sempre tivesse cena pós-crédito. Exato. Nessa, né? E se não quiser fazer já a ponte pra daqui a 30 filmes, né? Nossa. Não, mas Cena pós-créditos de. Mas, cara, eu gostei particularmente muito dessas duas cenas, que eu acho que por mais Sim, que você eu gostei deixa... também. Acho que eles são Acho que são as melhores das continuações cenas de todos os tempos. Porque geralmente é uma cena tão... aleatórias. que Por exemplo, eu já aí, sei tipo assim, o- o cara que leu a edição número 42 É. fala, não, isso aqui é tal coisa. Não, essas são cenas que vão agradar os fãs dos filmes. Sim, claro. Porque a primeira do Thor, por exemplo, quem tá acompanhando a produção Tá acompanhando a camiseta do Rod. do Thor Ragnarok, a gente sabe que muito vai se passar em Nova York, vai estar o Loki e o Thor à procura do Odin. Uhum. Isso a gente já tinha visto, o Anthony Hopkins filmando Nova York com fotos. Quem gosta de ver notícias sobre pré-produções de filme já estava sabendo disso. Então quando você vê lá o Thor pedindo ajuda em Nova York, além de ser super divertida a cena... Na verdade, o Doutor Estranho que interpelou o Thor pra falar assim, Isso. olha, cara, agora eu Você tenho que não- ficar aqui e ver Você as sabe que coisas isso também mágicas. é uma coisa que quem é fã do gibi sabe que lá nas primeiras histórias o Doutor Estranho ele foi
ele entrou no meio super-heroístico Aham. numa aventura do Thor. Tipo, pra Verdade. impedir o Loki usou o Doutor Estranho pra pegar o Thor, pra bater no Thor. Foi. E aí nisso que o Doutor Estranho acaba entrando no meio na salada aí do super-herói de Nova York, Pode enfim. crer. Então, tipo, agrada quem é o puritano e ao mesmo tempo quem é fã dos filmes, Dos você fala, filmes. opa, o filme do Thor tá mais próximo Nossa, o aí filme do do Thor que... vai ter o Doutor Estranho. Você É. reparou que nessa cena, o Doutor Estranho tem uma fantasia bem alegórica, assim, bem... E ele tá com a luvinha amarela. Sim, sim. É que ele já, parece que ele já tá mais, Ele já mais tá sossegado ali no papel. confortável, No exato. papel do Doutor Estranho. E a cena final, que é a cena O segundo pós-crédito pós-crédito, que eu acho que condiz mais com a continuação mais do Doutor Estranho 2, digamos exato, que o Mordo, a motivação do Mordo pra ele virar um vilão agora, pra mim me convence muito mais ele se tornar Do um vilão que muito mais o Caecilius. interessante. Pô, do que eu, o Caecilius. eu não tô acreditando que vocês falaram Caecilius até agora e não falaram Le Chiffre. É mesmo, Caecilius é Le Chiffre. Caecilius Que pra é quem o não personagem sabe, recorrente da Em ABC. francês, é o chifre. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários, Dormamilos. mostra pra gente que você chegou até o fim desse vídeo, que você Yes. escutou tudo isso que a gente Yes. falou, tudo isso que a gente conversou, que você é um cara diferente, que você é um cara especial, você é um cara que ouviu tudo isso, você podia estar em qualquer lugar do mundo, mas não, você chegou até o fim desse vídeo. Então mostra pra gente. Agora, se você tem opiniões diferentes, a gente gosta. Opiniões estranhas, a gente também gosta. Gosta também. Comenta aqui embaixo, mas não esquece da palavrinha, porque assim, sua opinião tem valor e mais peso que o Valor. conflito do filme pra mim. Sentimental. Beleza? E lembrem-se! Ao assistir bons filmes, Que seja com bons macundeiros. eu não sou senhor do tempo, mas eu sei como é galinha preta. Gente,